Olá, boa tarde. Eu tenho percebido ultimamente que eu tenho atendido alguns pacientes que têm apresentado febre maculosa. E a febre maculosa realmente é uma doença bastante preocupante pelo quadro clínico e pela gravidade desse quadro clínico. Ela é uma doença que é transmitida pela picada de um carrapato contaminado e a gente fala mais ou menos em 2 a 14 dias de tempo de incubação. O que isso quer dizer? Que esse é o tempo para o paciente começar a apresentar a doença. Na média, são em torno de 7 dias para o paciente começar a apresentar a doença, mas o tempo de incubação pode variar de 2 a 14 dias. E qual que é o problema? Que os primeiros sintomas, eles costumam ser sintomas muito incaracterísticos. Então, o paciente costuma ter febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, dor articular. E isso é um quadro clínico que lembra muitas outras doenças. Aqui é muito comum a dengue trazer esse quadro clínico. Então, quando o paciente vai ao pronto-socorro relatando esse quadro clínico, normalmente a primeira opção que o médico tem para pensar como diagnóstico acaba sendo dengue. E se o paciente não tiver a história de picada de carrapato, isso dificulta ainda mais a chegar no diagnóstico correto. Se é alguém que viu o carrapato, o diagnóstico acaba sendo um pouco mais fácil. Mas se é alguém que não viu a picada de carrapato, dificulta ainda mais para o médico de emergência fazer esse diagnóstico. E qual o problema? Que quando esse diagnóstico não é feito rapidamente, como a Rickettsia, que é a bactéria que causa a doença, é uma bactéria que vai agir principalmente no revestimento dos vasos sanguíneos, nessas células que a gente chama de endotélio, é uma doença com complicações muito graves. Então, a partir do momento que a gente posterga o diagnóstico, a gente aumenta bastante a mortalidade, chegando até 40%. E ela tem esse nome, febre maculosa, porque o paciente passa a apresentar lesões de pele que são chamadas de mácula. Então, o quadro clínico, ele começa com um quadro de febre, dor no corpo, dor articular, dor muscular e em alguns dias, normalmente em 48 horas, começam a aparecer as primeiras máculas, que são as lesões de pele. E quando a gente já tem o aparecimento das máculas, normalmente a gente já tem uma mortalidade muito alta. Então o tratamento ele tem que começar o mais rápido possível. Então é importante que